nós já temos a grande maioria dos incisos tendo como a aplicação da sanção de censura, né? Nós temos a grande maioria como sendo de censura. Entretanto, nós temos também infrações disciplinares que serão punidas com a suspensão. Diz o artigo 37 do Estatuto que a suspensão será aplicável inicialmente quando nós estivermos falando das infrações previstas no artigo 34, do inciso 17 ao inciso 25. Então, do inciso 17 ao inciso 25 do artigo 34, nós temos a aplicação da suspensão. A suspensão ela é mais grave, tá? Na verdade, quando eu tenho a aplicação, quando eu tiver a aplicação de uma sanção de suspensão ao advogado, o advogado ficará durante um período de tempo, nós vamos ver que existem exceções, né? Mas enquanto ele estiver suspenso, ele vai ficar impossibilitado de exercer a atividade da advocacia. Ele não pode, em hipótese alguma, exercer a atividade da advocacia. Ele não perde a característica de advogado. Ele continuará sendo advogado. Entretanto, ele será afastado das suas atividades. Ok? Essa suspensão, como regra, ela tem um prazo determinado. Ela pode variar de 30 dias a 12 meses. O órgão julgador vai decidir se vai ficar mais próximo ao mínimo ou se vai ficar mais próximo ao máximo, ou quanto tempo será, dependendo das circunstâncias da infração disciplinar, das características do advogado, das consequências que tenha trazido. Excepcionalmente, existem 3 casos de sanções, de infrações disciplinares em que se aplica a suspensão, em que a suspensão é aplicada por prazo indeterminado. Tá? Então, a regra é prazo determinado. O Tribunal de Ética e Disciplina decide. Entretanto, esse prazo ele pode ser indeterminado. Quando o advogado deixar de prestar contas ao cliente, e ele fica suspenso até prestar contas. Quando o advogado deixar de pagar a anuidade OAB, e aí vai ficar suspenso até pagar a anuidade na OAB. Ou então, quando o advogado for suspenso por inépcia profissional. Aí, então, o advogado ficará suspenso até provar essa sua aptidão. Como é que ele prova sua aptidão? Sendo novamente aprovado no exame de ordem. Então, o advogado vai ter que fazer um novo exame de ordem para poder retornar aos quadros da OAB, no sentido de poder voltar a exercer a advocacia. Ok? Então, ele fica suspenso por prazo indeterminado. A outra sanção que nós temos, e aí essa é a mais grave de todas, é a exclusão. São apenas 3 casos em que o advogado vai ser excluído. Quando ele se tornar inidôneo para o exercício da advocacia, quando ele cometer crime infamante ou quando ele tiver feito falsa prova de algum dos requisitos da inscrição. Ok? O advogado será excluído, significa que ele vai ser excluído, retirado dos quadros da OAB. A exclusão, ela depende, para que seja efetivada, de aprovação de 2/3 dos integrantes do conselho. Então, para que o advogado seja excluído dos quadros da OAB, 2/3 dos integrantes do conselho tem que aprovar essa sua exclusão. Alguma dúvida? Sim, professora. Sou assim, estudante de Direito da Fortune. Eu queria saber se o advogado for excluído, se ele pode voltar para a OAB. Sim, Cíntia. Ele pode retornar para a OAB. Na verdade, quando o advogado é excluído, nós tínhamos visto que ele tem a sua inscrição cancelada, né? Então, ele deixa de ser advogado. Ele pode voltar para a OAB uma vez que ele tenha se reabilitado. Toda sanção aplicada ao advogado, ela não é eterna, senão nós estaríamos violando o preceito constitucional, não é isso? Então, o que acontece? Ele se reabilitando, como regra, a reabilitação no âmbito do OAB pode ser requerida 1 ano depois da conclusão da sanção aplicada. Ele faz o pedido de reabilitação, se reabilita e depois ele faz prova dos requisitos de inscrição. Não necessariamente precisa fazer novo exame de OAB, só se o problema estiver relacionado com o exame da OAB, por exemplo, ter fraudado o exame da OAB. Nesse caso, ele teria que fazer novo exame. Mas ele pode retornar. A única peculiaridade que nós temos é se ele tiver sido excluído pelo crime infamante. Nesse caso, ele vai depender de uma reabilitação criminal. Ele vai cumprir a pena, vai ter que esperar o tempo de lei, requerer uma reabilitação criminal e só depois fazer prova dos requisitos para voltar ao OAB. Mas ele pode. Ok? Ele pode fazer um pedido de reabilitação e volta ao status de primariedade. Ok? E nós temos também a sanção de multa. Quando é que a gente vai ter a aplicação da sanção de multa? Ela nunca vai vir sozinha, tá bom, pessoal? Ela sempre vai vir cumulativamente, ou com a censura, ou com a suspensão.
ok? Então, a multa, ela é uma sanção que nunca virá sozinha, virá sempre com a censura ou com a suspensão, ok? A multa tem um valor que pode variar. O valor da multa poderá ser correspondente a 1 anuidade até 10 anuidades. Ok? Então, a multa pode variar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Quando é que eu tenho a aplicação da multa? Quando existirem, no caso concreto, circunstâncias agravantes. No caso de circunstâncias agravantes, então, eu poderia aplicar a multa. E aí, o valor da multa vai depender das consequências, de que circunstância agravante é. O Estatuto não fala quais são as circunstâncias agravantes. Então, eu dependo da análise no caso concreto. Ok? Então, eu posso ter a aplicação da multa, e essa multa existirá sempre em conjunto, ou com a censura, ou com a suspensão. Lembrando, no caso da suspensão, no caso da exclusão, são sanções que têm publicidade, tá? A OAB divulga listas anuais dos advogados suspensos e excluídos. E a multa, ela vai acabar tendo a característica da sanção que ela for aplicada em conjunto, né? Se ela for aplicada junto com a censura, o sigilo se impõe. Se ela for aplicada junto com a suspensão, a publicidade será vista, ok? E todas essas são anotadas dentro dos assentamentos do advogado. Todas essas informações são lá colocadas, ficam anotadas nos registros da OAB, inclusive, ok? Como eu tinha falado na resposta à Cíntia, o advogado, toda vez que se veja punido, sancionado, ele poderá buscar o retorno ao status de primariedade. Né? Ele pode fazer isso, como nós conversamos, requerendo uma reabilitação. Essa reabilitação ela é importante por vários motivos. No caso da exclusão, como foi a pergunta da colega, a gente vai ter como requisito para que ele possa retornar aos quadros. Mas quando a gente tem a aplicação de uma censura, de uma advertência, às vezes é uma pergunta que se faz. Fala, o advogado não teve nenhum problema quanto ao exercício da atividade profissional. Ele já teve a sanção aplicada, já voltou a advogar normalmente. Para que ele vai querer se reabilitar? Gente, por uma série de motivos. Eu posso ter por motivos pessoais, mas também, se ele quiser se candidatar a um cargo de eleição no âmbito da OAB, ele precisa ser primário, ou então ter se reabilitado. Ok? É importante ainda lembrar a respeito do procedimento disciplinar o seguinte. É óbvio que quando nós falamos sobre a aplicação de uma sanção disciplinar, o cometimento de uma infração disciplinar e o próprio processo disciplinar, nós temos que lembrar que a OAB não vai poder, ad eternum, buscar esse advogado para sancioná-lo. No processo disciplinar, eu também tenho um prazo prescricional. Né? Que prazo prescricional é esse? Bom, nós temos, tratando a respeito da prescrição, no âmbito do processo disciplinar, 2 tipos de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva. Outra, a prescrição intercorrente. O que é a prescrição da pretensão punitiva? É o prazo que a OAB vai ter para dar início ao processo disciplinar, para instaurar da data do fato o processo disciplinar. E esse prazo prescricional é de 5 anos. Prescreve o direito da OAB de iniciar o processo disciplinar no prazo de 5 anos, a contar da constatação oficial do fato. Não é do fato em si, mas da constatação oficial do fato. Ok? Então, 5 anos a contar da data da constatação oficial do fato, a OAB tem para instaurar o processo disciplinar. Certo? No caso da prescrição intercorrente, nós já temos o processo instaurado. Ok? No caso da prescrição intercorrente, nós temos um prazo de 3 anos. Na verdade, mais de 3 anos. Diz a OAB o seguinte: o prazo da prescrição intercorrente vai existir, a prescrição intercorrente vai ocorrer quando o processo já instaurado ficar paralisado por mais de 3 anos sem despacho ou julgamento. Então, quando ele ficar parado por mais de 3 anos pendente de despacho ou julgamento, eu vou ter então a possibilidade da prescrição intercorrente. Ok? E aí então, essa prescrição intercorrente, ela poderá ser declarada de ofício pela OAB, ou então a pedido da parte interessada.
certo? E aí, então, é feita essa decisão de extinção de punibilidade, posterior arquivamento pela prescrição.